Como uma dieta leva a um distúrbio alimentar? Vamos explorar mais a relação entre restrição e distúrbios alimentares. Para ajudar você a entender esse processo, eu dividi ele em 10 estágios simples. Acompanhe essas etapas e veja se você se reconhece em algum desses estágios enquanto assiste. Etapa 1. Você restringe a sua ingestão de alimentos. Existem muitas razões pelas quais as pessoas optam por restringir sua ingestão de alimentos. Evitar grandes grupos de alimentos como carboidratos ou gorduras, com base na crença equivocada de que é saudável fazer isso. Evitar alimentos específicos ou, em raras ocasiões, grupos alimentares inteiros devido a alergias e a intolerâncias alimentares. Embarcar em programas restritivos de desintoxicação devido à suposição de que eles são benéficos para a saúde geral. Uma tentativa direta de perder peso, que é infelizmente a razão mais popular. Etapa 2. Você ignora suas dores de fome. Quando seu corpo é privado de comida, você começa a sentir fome. A fome é simplesmente a maneira do seu corpo de informar que a sua energia está acabando e você precisa abastecer. Para a maioria de nós, a fome pode ser descrita como um sentimento vazio, irritante e inseguro. Se você está restringindo ativamente sua ingestão de alimentos, pode começar a ignorar suas dores de fome. Enquanto seu corpo luta contra a fome, você revida com negação. E assim, você trava uma guerra com você mesma. Etapa 3. Você atinge um platô. No início, a maioria das dietas leva a alguma perda de peso, embora uma quantidade considerável disso seja o resultado de perda de água e não de redução de gordura. No entanto, após um certo ponto, a maioria das pessoas atinge um platô de perda de peso. Isso significa que o seu peso estabiliza, apesar de você continuar restringindo sua ingestão de alimentos. Por que isso acontece? Bem, em resposta à restrição, o seu corpo diminui sua taxa metabólica basal. Como resultado, gasta menos energia para poder sobreviver com uma quantidade menor de calorias. Essa taxa metabólica basal é responsável por cerca de 2/3 das necessidades totais de energia do seu corpo. Por causa disso, mesmo uma pequena mudança na ingestão de calorias pode ter um enorme impacto na sua capacidade de perder peso. Nessa fase, muitas pessoas se cansam de privações e fome constante, então decidem parar. No entanto, pessoas com tendências perfeccionistas ou um desejo urgente de perder peso tendem a continuar. Isso os leva ao próximo estágio, a etapa 4. Sua fome começa a revidar. À medida que continua a privar o seu corpo dos nutrientes básicos necessários para a sobrevivência, você começa a perder o contato com as sutis sensações de fome e saciedade e começa a experimentar uma nova sensação de fome poderosa e incontrolável. Você não sente mais dores de fome leves. Em vez disso, sua fome ocorre em explosões repentinas e erráticas. Esses episódios de fome intensa começam a te preocupar e a te assustar. Manter o controle sobre a comida se torna cada vez mais difícil. Etapa 5. Você começa a comer demais. Agora, todas as células do seu corpo estão gritando para você comer. Você não consegue mais revidar. Você não entende porque pensamentos constantes sobre comida e compulsões implacáveis estão tomando conta de sua vida. Você não pode mais resistir à vontade de comer, não importa o quanto tente. De repente, você se vê comendo comida. Pode parecer que alguém assumiu o controle de todo o seu corpo. Parte de você ainda tenta parar de comer, mas uma parte diferente está empenhada em comer tudo o que vê. Etapa 6. A compulsão é seguida por um intenso sentimento de culpa.
Depois de perder o controle, surgem sentimentos intensos de medo, pânico, repulsa e culpa. Você se sente presa, você se sente um fracasso. Você promete a si mesma que nunca mais vai voltar a comer assim e vai voltar à dieta no dia seguinte. Você se recusa a desistir das restrições sem perceber que enquanto continuar fazendo dieta, os impulsos compulsivos continuarão voltando. É assim que o corpo humano funciona. Restrição leva à fome intensa. A fome intensa leva a episódios compulsivos. Algumas pessoas ficam tão assustadas com a ideia de ganho de peso que caem em uma armadilha ainda mais perigosa. Essas armadilhas podem ser vômito autoinduzido, abuso de laxantes, pílulas dietéticas ou exercícios excessivos. No entanto, o que essas pessoas geralmente não percebem é que quando há indução do vômito, o corpo entra em um estado hipoglicêmico, o que incentiva futuros episódios compulsivos. À medida que você fica cada vez mais desnutrida, o desejo primordial de consumir comida se torna ainda mais forte. Etapa 7. A compulsão alimentar gradualmente se transforma em uma muleta emocional. A compulsão alimentar provoca uma inundação de endorfinas no cérebro, e isso pode infundir temporariamente uma sensação quente de dormência ou euforia. Muitos pacientes que sofrem de distúrbios alimentares admitem ter compulsão alimentar apenas para experimentar a onda de endorfina que acompanha. Com o tempo, você começa a confiar na dormência que a compulsão lhe traz, apesar da culpa que se segue. Você começa a usar a comida como um curativo emocional. Ele bloqueia pensamentos e sentimentos desconfortáveis por um tempo e dá à sua mente um momento de descanso do sofrimento. Depois de um tempo, você começa a se perguntar como poderia ter conseguido emoções desconfortáveis sem uma correção de compulsão. Etapa 8. Você começa a suspeitar que pode ter um problema. Saúde em declínio, ansiedade constante, obsessão com a comida, mudanças de humor, piora da imagem corporal, sensação de que você está ficando louco. Tudo isso tem um preço. Sua autoestima cai, sua confiança se despedaça, você começa a se preocupar com a sua saúde e com a sua vida. Você acha difícil encarar a realidade do que a sua vida se tornou. A vida se transforma em uma série de tentativas desesperadas de colocar o seu rosto feliz por medo de alguém ver o verdadeiro você e descobrir o seu segredo sombrio. Você pode até começar a pensar que há algo errado com você. Talvez você tenha nascido assim, talvez você esteja danificado, quebrado, ou você simplesmente não tem força e força de vontade para sustentar uma vida feliz. Mas nada disso é verdade. Você não está quebrado ou danificado de alguma forma. O que você está experimentando são os efeitos colaterais naturais provocados por restrições e desnutrição prolongada. Etapa 9. Você tenta se recuperar, mas não consegue. Você pode tentar parar com a compulsão com a sua própria ajuda e força de vontade. Você pode pensar que se aprender a ignorar seus desejos compulsivos, eles vão acabar, desaparecendo. Mas os desejos não desaparecem. Enquanto você continuar restringindo sua ingestão de alimentos, eles não vão desaparecer. Pelo contrário, eles só vão ficar mais fortes. A força de vontade só pode funcionar quando se trata de objetos de recuperação de curto prazo e motivação geral. Ninguém tem força de vontade suficiente para resistir ao desejo de consumir para sempre. Ninguém é capaz de superar seus instintos naturais e mecanismos de defesa. Simplesmente não é possível. Eventualmente, não importa o quão determinado você seja, seu corpo vai ceder. Etapa 10. Você aceita o fato de ter desenvolvido um distúrbio alimentar. Eventualmente,
você decide que aceitar sua alimentação desordenada é mais fácil do que se esforçar para enfrentar a dor de uma tentativa de recuperação mal-sucedida. Com o tempo, você esquece como é ter um relacionamento saudável com a comida. Você esquece sua antiga personalidade. Esquece quem você era antes do seu distúrbio alimentar. Parece que a sua vida sempre girou em torno de compulsão. Você aceita isso como sua nova realidade. Tudo o que disse aqui não tem nada de bonito e pode ser difícil de algumas pessoas aceitarem. Mas de fato, é como os distúrbios alimentares são. Nada bonito. Tudo o que se resume no final do dia são os efeitos da desnutrição. Se você restringir sua ingestão de alimentos por tempo suficiente, você ficará desnutrido. Isso inevitavelmente levará o seu mecanismo de sobrevivência natural a funcionar com força total. Pode ser estranho perceber que o seu corpo é capaz de criar esse grande, assustador e insaciável monstro da fome dentro de você. E não há nada de errado ou estranho nesse tipo de fome. É apenas nosso instinto de sobrevivência. É saudável o mecanismo de sobrevivência do seu corpo entrar em ação quando detecta que algo está errado. O seu corpo está fazendo o possível para te proteger e sustentar a sua saúde porque pensa que você está no meio de uma fome. Você concorda comigo que se a desnutrição não causasse obsessão por comida e desejos compulsivos, os seres humanos teriam se extinguido como espécie há milhões de anos atrás? É primordial, é instintivo e inevitável. Ele entra em ação naturalmente se você estiver desnutrido para tentar te impedir de morrer de fome. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, então compartilha com ela. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!